Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos lá para a nossa aula número 7, né? Hoje é a nossa aula de redação. A gente vai falar hoje sobre relato de viagem. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar aí desse relato de viagem. Então, hoje nós vamos dar aí a nossa... Vamos nos aprofundar um pouquinho mais aí nesse gênero textual, tá? Então, é a nossa aula número 7. Hoje é dia 27/4. Vamos lá, pessoal. O que é, então, o relato de viagem? Vamos lá. Então, o relato, ele vai ser um texto que vai explicar alguma coisa, onde você vai observar tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você viu, e você vai explanar, você vai explicar isso sobre aquele lugar que você visitou, sobre alguma coisa, ou até mesmo sobre alguém, tá? Então, isso que é você relatar, é você contar, você narrar as coisas. Você vai explicar tudo que você viu ali. Você vai fazer uma descrição. Então, a característica principal do relato de viagem é a descrição pessoal. Por quê? Porque é você que vai fazer a descrição ali. E essa descrição que você vai fazer, que você vai descrever lá o lugar que você visitou, as coisas que você viu, você precisa ser bem verdadeiro, tá? Bem verdadeiro aos fatos. Então, você deve evitar colocar ali as suas opiniões sobre o que você achou, as suas interpretações pessoais, tá? Você deve só contar os fatos. Então, ó, eu fui no lugar tal, que é bem legal, e é assim, assim, tá bom? Então, você vai contar sempre os fatos. Esse é o relato de viagem. E no relato de viagem, a gente também não tem a intenção só de narrar ali os acontecimentos, mas você também pode passar ali a sua experiência sobre a experiência que você teve naquela viagem. Então, eu fui lá para Costa do Sauípe, eu fiquei lá no Beach Park, se bem que Beach Park eu acho que é em Fortaleza, né? Mas enfim. Então, você foi para esse lugar, qual foi as suas experiências lá, qual foi as coisas mais legais que você fez. Então, você vai contar isso no seu relato de viagem, tá ok? Quais são, então, as características do nosso relato de viagem? Então, os relatos de viagem, eles são produzidos em diferentes situações, ok? E são situações bem diversas até, bem diferentes. Historicamente, esses relatos, eles têm sido usados como registros oficiais sobre territórios que foram descobertos. Olha só que legal. Então, vocês lembram lá quando Pero Vaz de Caminha mandou a carta lá para Portugal, falando que tinha sido descoberto, né, aqui a Terra Nova, né, que era o Brasil, que foi enviada aquela carta ali, né, e ele foi relatando ali a viagem, tudo o que eles passaram ali, como foi a descoberta, como que é a Terra Nova descoberta. Então, historicamente, o relato de viagem ele tem sido usado como registro oficial sobre territórios que foram descobertos, territórios explorados, tá? Ou até mesmo territórios que foram conquistados, né, pelo povo. Então, por isso eu citei aí o exemplo da Carta de Pero Vaz de Caminha. Atualmente, esse gênero textual, né, o relato de viagem, ele é frequentemente produzido e publicado com o objetivo de informar ou de entreter o leitor, né? E aí você vai fazer o quê? Você escreve esse texto tentando retratar lugares que você visitou ou situações em comum, situações que você passou ali, uma situação que foi bem legal, uma situação que foi desagradável, uma coisa que você não gostou, ou uma coisa daquela viagem que marcou muito você, que você gostou muito daquela viagem. Então, você vai pegar e vai trazer para o relato de viagem todas essas impressões que você teve. Você vai retratar esses lugares. Em geral, nos relatos de viagem, o autor registra suas impressões pessoais a respeito de lugares, de pessoas e de situações com as quais depara ao longo da viagem. Ou seja, então você vai trazer ali as suas impressões, ou as impressões que você teve. Olha, eu fui naquele lugar que foi muito legal, todo mundo era muito educado, foi assim, assado. Então você vai trazer todas as suas impressões para quê? A intenção do relato de viagem é fazer com que pessoas que possam talvez ir visitar esse lugar também, que elas leiam o seu texto, que tipo, elas tenham uma ideia de como que é o lugar, para onde elas vão. É como se você fosse um guia turístico. Pensa assim, você vai ser um guia turístico e você vai contar como que vai ser o lugar para as pessoas que vão visitar, ok? Então é mais ou menos assim o relato de viagem. E aí é importante que no relato de viagem você exagere nos adjetivos, tá? Então use bastante adjetivos para você caracterizar cada lugar, caracterizar cada impressão que você teve daquele lugar que você visitou, tá bom? Vamos lá.
Aí você me pergunta, professor, eu já ouvi falar numa coisa chamada diário de bordo. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Existe uma diferença entre o diário de bordo e o relato de viagem. Por quê? O diário de bordo, no diário de bordo, o autor ele está escrevendo ali, ó, como um diário. Cada dia ele está escrevendo sobre cada coisa que ele está vivendo, cada coisa que ele está passando. Então é um diário de bordo. O diário de bordo era usado até pelos navegantes, tá? Os navegantes usavam o diário de bordo para falar cada coisa que acontecia durante aquela viagem, tá? Então essa é a diferença. A diferença é basicamente só o tempo, tá? É totalmente temporal. O relato de viagem geralmente você faz depois da viagem. Então ali você pode trazer as suas impressões pessoais, né? Você não consegue contar com a riqueza de detalhes dos acontecimentos como você contaria no diário de bordo, tá? Então olha só, a diferença é temporal. Quando se relata algo que se passou há algum tempo, contamos com uma memória não tão exata e tendemos a preencher as lacunas com nossas impressões posteriores ao fato, as quais podem ser influenciadas por acontecimentos que ocorreram após os fatos narrados. Quando os relatos são feitos em tempo quase sincrônico, não temos tempo de elaborar em relação ao passado, ocorrendo menos subjetividade na narração. Ou seja, no diário de bordo, você vai contando todos os acontecimentos de acordo com o momento, lá na hora que eles estão acontecendo. Então, você não coloca suas opiniões, suas impressões pessoais. Você não tem a subjetividade. Isso que significa essa palavra. Subjetividade. Você fica ali, ó, indo bem mais profundo na coisa, tá? Não tem isso no diário de bordo. Isso vai aparecer no relato de viagem, que você vai trazer as suas opiniões, as suas impressões ali da viagem ou do passeio que você fez. E aí você me pergunta, professor Vitor, o que deve então ser abordado no diário de bordo? Então, no diário de bordo, a gente vai trazer primeiro o objetivo da viagem. Então, para que você fez essa viagem? Qual foi o objetivo? Foi só um passeio? Ou você fez a viagem para você estudar? Você fez para trabalhar? Você fez para descobrir coisas novas? Ou você viajou para reencontrar os seus parentes, os seus amigos, seus familiares, tá? Depois você vai trazer o quê? Quais foram os lugares visitados? Então, para onde você foi? Ah, eu fui para São Paulo, ou eu fui para o Rio de Janeiro, né? RJ, ou eu fui lá para Santa Catarina. E aí você vai contar os lugares que você visitou, os pontos turísticos que você foi. Sabe o que seria legal na nossa produção de texto que vocês vão fazer? Se vocês tivessem fotos dessas viagens e vocês colocassem as fotos. Não seria bem legal vocês contando a viagem, mostrando as fotos? Olha só também, nós temos aí as características dos lugares visitados. Então você vai trazer o que também? Além desses lugares que você visitou, você vai trazer as características. Ó, eu fui numa igreja que era assim, assim, ela ficava no alto do morro. Ou, eu fui numa praia que a água era bem cristalina, a praia era bem limpa, tinha muitos peixes, tá? Então você vai contar todas essas características desses lugares. E ó, roteiro realizado. Você vai, o que seria esse roteiro? Você vai dizer como que foi que você fez isso? Então, eu acordei de manhã cedo, nós fomos para tal lugar, e aí depois a gente parou para a gente almoçar, e a gente almoçou num restaurante tal, eu comi tal coisa que foi muito gostoso, e depois a gente foi para praia, ou depois a gente foi para um clube. Então, você vai contar o roteiro, entendeu? Você vai contar a sua rotina, o que que você fez ali na sua viagem. As experiências vividas. Quais foram as experiências? Quais as recordações que você tem daquele lugar? Então você vai trazer também aí no seu relato de viagem. Tá vendo como é bem simplesinho? É o momento da gente relembrar ali, ó, todas as nossas lembranças sobre aquele passeio bem legal, aquele passeio bem maravilhoso que a gente fez com a nossa família ou com os nossos amigos, tá? Então nós temos aqui também, ó, a narração. Por quê? Quais são os tipos textuais que nós vamos usar no nosso relato de viagem? Nós vamos usar narração. Por que narração? O que é narrar, pessoal? Vocês lembram? Narrar é o quê? Contar. Narrar, então, é contar os fatos, contar os acontecimentos, contar uma história. Então, a primeira coisa é a narração. Por quê? Você vai narrar os acontecimentos. Você vai narrar os fatos, ok? Você vai narrar as lembranças que você teve. Então, você vai contar tudo. A gente vai usar também a descrição. Por quê? Você não vai descrever cada lugar, cada ponto que você visitou? Então, a gente vai ter também aí o uso da descrição. Então, você vai descrever
os lugares visitados. Ok? E nós temos também a explicação. Por quê? Porque você vai explicar os lugares que você vai explicar as impressões que você teve sobre os lugares que você visitou. Olha, eu fui para tal lugar e eu senti que era assim, porque era desse jeito. Então você vai explicar também. Então nós vamos ter aí a narração, a descrição e a explicação. Então olha só, um exemplo. Nós temos aí, talvez vocês conheçam, Gulliver, né? Que é as viagens de Gulliver, tá? As viagens de Gulliver, tá? Tem até um filme, né, das viagens de Gulliver, tem um livro que é um romance. Então, olha só, Gulliver, um inglês navegador, uma espécie de Marco Polo, viaja às outras terras em busca de aventuras. Em suas viagens, sempre ocorre algum imprevisto, um naufrágio ou um sequestro, que o conduz a terras estranhas. Nesses países, Gulliver entra em contato com povos totalmente diferentes de tudo o que ele conhece, pois tem normas de conduta muito próprias, fisiologia distintas e principalmente políticas bem diferentes. Dentre os vários países exóticos em que eles aportam estão Lilliput, os habitantes são pequenininhos, e Gulliver, gigante. Brobdingnag, os habitantes são gigantes, e Gulliver é minúsculo. E tem também Ruinins, os habitantes são cavalos e os humanos são animalizados. Tá? Tem um filme, As Viagens de Gulliver. Quem quiser assistir, é um filme bem divertido, é bem engraçado, é bem legal. Tá? Pessoal, então, a nossa produção de texto dessa semana. Vocês irão, então, produzir um relato de viagem, contando sobre alguma viagem bem legal que vocês fizeram, uma viagem assim que marcou, a viagem mais legal que vocês fizeram, a viagem que vocês têm muitas lembranças, tá? Caso você não tenha viajado, conte um passeio que você fez, tá? Os lugares que você foi nesse passeio, o que você fez no passeio, tá? E aí vocês vão trazer. Quem puder, acharia bem legal se junto com a produção de texto, se vocês tiverem fotos, ainda vocês colocassem fotos juntas ali com a produção de texto, tá? Não colado, tá? Coloquem junto, que aí quando a gente voltar para as nossas atividades presenciais, eu vou corrigir tudo e eu vejo as fotos de vocês lá passeando e se divertindo. Tá ok, pessoal? Um grande abraço do professor Vitor. Se vocês tiverem qualquer dúvida, galera, manda aí nos comentários que eu vou estar aí para responder vocês, tá? Espero que vocês estejam entendendo todos os conteúdos. Não se esqueçam de realizar as produções de texto, tá, pessoal? Todas essas produções têm que estar no portfólio e lembre-se que o portfólio vale nota no bimestre, tá bom? Então, ó, um grande abraço, professor Vitor. Gente, tchau, tchau.